Você com certeza aí. Já ouviu falar daqueles alimentos que prometem secar a barriguinha? Uns ficaram famosos como o Goodberry, mas será que os resultados realmente aparecem com esses produtos? Para tirar todas as nossas dúvidas, eu recebo a minha nutricionista, Débora Querubino, que está aqui. Seja bem-vinda! Que Carol, saudade que eu tava de te entrevistar aqui. Pois é, não é? Mas Que é um bom, prazer, tava com cara. tanto trabalho que não tava tendo nem tempo de vir aqui. Verdade, Essa Deus, né? que bom ter a minha nutricionista. E aqui, gente, e eu vou bater um papo igual eu faço com ela ali no consultório mesmo. Pois é, então vamos Seca falar. a barriga. Existe essa coisa Pois é, milagrosa, Carol. Débora? Pois é, já é o primeiro mito, né, gente? Nada seca a barriga. Eu falo que seca a barriga é um conjunto de fatores, né? Associado mesmo. Que tristeza. Alimentação ouvir isso, adequada, gente. atividade física. Não existe um alimento que vai fazer. Se fosse assim, não tinha ninguém acima do peso hoje em dia, né, gente? Então, existe muito marketing, muita propaganda enganosa, né? As pessoas muitas vezes leigas no assunto, acabam que acreditam, né? Vêm aí e querem usar promessas, né? Igual fala aí, perca 7 quilos em uma semana. É verdade. Não é um emagrecimento saudável, né? O seu organismo, ele acaba que vira um efeito sanfona se acontece isso. Então eu trouxe aqui para exemplificar para vocês alguns alimentos, né, que o pessoal mais bombardeia aí de dúvidas. Agora, antes de entrar nesse, existe um que ele chama seca barriga. Pois é. Fala sobre isso, desse risco, dessas Pois é. coisas. Porque existe, tem até um que chama seca barriga mesmo. Na verdade, São umas farinhas, umas coisas lá Isso. que são arriscadas. E pra gente que às vezes eu quero tudo em um dia. E às vezes a gente pode estar entrando em algo arriscado que pode comprometer nossa saúde também, não é? Exatamente, às vezes são muito compostos, às vezes de farinhas, que normalmente são fibras, né, gente? Realmente, a fibra, ela leva ao emagrecimento, porque ela dá uma saciedade, então você tem menos apetite na próxima refeição. Certo. Então, é verdade, sim, auxilia, não emagrece, auxilia. Mas às vezes tem muitos compostos também, né, algumas ervas, vários tipos de sais, alguns podem ter efeitos contraindicados, como, né, arritmias, né, para pessoas que sofrem problemas de hipertensão, insônia. Então, não pode ser utilizado em demasia, tudo tem que ser um critério, mas realmente ele não vai secar. Normalmente esses chás, eles têm efeitos diuréticos, então a pessoa tem aquela sensação, né, de dar uma desintoxicada, de estar mais leve. Então é isso. Chá verde ajuda a emagrecer? Sim, o chá verde que a gente fala que é Camellia sinensis, né? Ele tem um efeito termogênico, ou seja, ele acelera a temperatura corpórea, então aumenta o metabolismo em 10 a 20%. Né? Então, ele tem, além disso, substâncias, por exemplo, que a gente fala que são fitoquímicos, como a catequina, que é uma substância antioxidante, então ele combate, por exemplo, radicais livres, então previne envelhecimento precoce. Certo. Então, sim, o chá verde, ele não é um mito, ele ajuda, ele não é milagroso, Ele pode né? trazer um problema, pode ser um risco para quem às vezes tem problema renal, alguma coisa, o chá verde? Até que renal não, é mais quem tem a questão de cardiopatias mesmo, ou insônia, porque ele tem cafeína, ele tem tanino, então são substâncias, né, que causam uma hiperatividade. Então não seria o uso em hipertensão, por exemplo, o uso recomendado. À noite a pessoa tomar o chá verde é bom, não é? Acelera, agita ela para dormir? Não é bacana. Não é bacana. O ideal é até no máximo 18 horas, que seja o último horário. E a gente recomenda aí em torno de no máximo 1 litro também, né? Dá umas 4, 5 xícaras mais ou menos por dia, né? Intercalando aí entre as refeições para que tenha um efeito, né, benéfico. E o pessoal, Débora, já está mandando perguntas e você pode mandar pelo nosso WhatsApp 31 98402 9756 8402 9756. Tem até uma pergunta antes de você apresentar tudo isso pra gente. Bom dia, sou Sandileide. Bom dia, querida, de Jeremoabo, na Bahia. Um beijo para todos os baianos. Um cheiro para vocês. Gostaria de saber se o chá de hibisco prejudica a saúde. Se é verdade que o hibisco pode interromper a mulher de engravidar. E se ajuda a emagrecer, se prejudica os hormônios. Prejudica, assim, se altera aí a questão dos hormônios. Sim, ele também ajuda a emagrecer, porque ele também tem esse efeito termogênico, diurético, e com relação à questão da gestação, realmente não é indicado, né? Porque ele pode induzir contrações, por ele ter esse efeito de estimular ali o metabolismo, então a gente
contraindica no período de gestação. Ok. Mas ele ajuda sim a emagrecer, assim como o chá verde. Então mostra um pouquinho pra gente. Débora, Então, vamos começar por onde? Pode ser por aí? ó, aqui eu trouxe a canela, né, que também é considerado um alimento com esse efeito primeiro aqui, termogênico, isso. Canela. Aqui tem a versão dela Ah, é em pau verdade. e ela em pó. Ambas têm o mesmo benefício, né? Quando que a gente usa mais uma e outra? A em pauzinho você usa mais em que situação? Ó, em pauzinho, normalmente a gente orienta para fazer um chá de canela, né? Então dá um efeito mais gostoso. E em pozinho a gente pode salpicar em salada de fruta, no iogurte, né? Na banana. Na banana picadinha, que sacia a vontade de açúcar, né? E normalmente a recomendação são 2 colheres de chá ao longo do dia. A canela em pau você pode colocar uns 3 pauzinhos mais ou menos. Podemos associar a canela ao gengibre, que é outro alimento também com potencial termogênico. E tem o gingerol, que tem efeitos anti-inflamatórios, antioxidantes, né? Também com relação a combater todos esses radicais livres que eu falei. Então ele também Explica auxilia. pra gente a função do radical livre. Ele é um aliado, é um vilão? É um vilão. Eu falo Vilão. que radicais livres Ah. são substâncias que a gente produz só de estar respirando. Por exemplo, quando a gente tem uma alimentação gordurosa, rica em, por exemplo, em gorduras saturadas, carnes vermelhas, né? O próprio processo libera essas substâncias químicas que pode gerar, por exemplo, agregações plaquetárias, gera inflamação nas artérias, o excesso de radicais livres. Então, assim, e fora também que desestrutura DNA, pode gerar câncer. Então, por isso que os alimentos antioxidantes, eles combatem todas essas formações desses radicais, que são elétrons, né? Desemparelhados. O que faz a gente produzir? Você pode produzir mais radicais livres. O que pode desencadear a produção de mais radicais livres? Por exemplo, um corredor, um atleta. A pessoa, quando ela tem muito exercício físico extenuante, ela também gera radicais livres. Apesar da atividade física ser boa, benéfica, exatamente. Tem essa questão do excesso, né? Todo o excesso faz mal. Por isso que a alimentação correta ajuda Demais, nisso, Débora? por isso que às vezes a gente tem que suplementar, né, vitaminas, por exemplo, vitamina C, que é a vitamina A, que são vitaminas antioxidantes para atletas. Tem que estar sempre um aporte de antioxidantes para evitar, principalmente um pós-treino. Ela ajuda no envelhecimento também, não ajuda? Sim, o antioxidante. Eu vejo porque às vezes tem pessoas que são malhadaças, estão com um corpo muito bom, mas o rosto envelhecido, a pele envelhecida, não é? Exatamente, por causa disso, né? A própria produção ali, gás carbônico, a respiração gera radicais livres. Então, não tem como, né? Por mais que tem que ter uma alimentação, né? A pessoa que se alimenta bem, ela previne, não evita. A gente fala que não existe uma cura, né? Tem uma prevenção. Entendi. Então, ajuda bastante. Tem aqui também o Goji Berry, famoso Goji Berry, gente. Então, o Goji Berry, né, a gente fala que é uma frutinha e aqui ela está na versão desidratada, ela é riquíssima em fibra solúvel, ou seja, essa fibra solúvel ela também dá essa sensação de saciedade. Então você alimenta, você pode colocar no iogurte, bater num suco de frutas de repente, então você também fica mais tempo saciada. E fora que ela tem também antioxidantes, a vitamina C, né, o beta-cisterol, que é outra substância antioxidante, anti-inflamatória. Então eu falo que é um aliado, mas ele não emagrece. É aquela coisa, associada a uma alimentação totalmente equilibrada, ele vai ajudar ao emagrecimento. Né? O que ajuda, que eleva a temperatura corpórea termogênica é a gengibre, a pimenta, a canela e o chá verde. A pergunta é, no Goji Berry, o pessoal às vezes usa, toma água do Goji Berry, deixa ele lá, passa a noite, lá tantos, e aí depois você toma essa água que ajuda no emagrecimento. Isso é verdade ou é mentira? É verdade. É similar à famosa água de ameixa, né, que a gente utiliza. Ai, então, na verdade, quando você dilui ele na mas água, você ajuda libera mesmo. mais as substâncias, né, dele. Então, passa para a água e deve ser que tomar essa água em jejum e também comer o Goji Berry. Não adianta só tomar. E aí ajuda também. Quantos Goji Berry, Débora, são? 2 colheres de sopa. É uma média aí, tem umas 100 calorias aí, mais ou menos, em 2 colheres de sopa. É o que a gente recomenda, né, a princípio. Mas é variar de cada pessoa, né, o gasto energético. Então, não teria como a gente falar exatamente, é uma média, né? Certo. Tem perguntas chegando também. Bom dia, estou usando um café com uma essência de kombucha e erva mate. É perigoso para a saúde? É o André
de Cristianópolis, no Sergipe. Um abraço para todos. E falou o seguinte, Garcininha, Camboja e Eva Mate, a substância que tem no café. Então, depende do tanto que ele é utilizado. Tudo em excesso, né? O café, por exemplo, a cafeína em excesso, ela estimula, por exemplo, a produção de cortisol, que a gente fala que é um hormônio do estresse. Inclusive, pode até gerar acúmulo de gordura abdominal, né? Essa outra substância aí também, ela em excesso também, ela dá os mesmos efeitos do chá verde em excesso, ou seja, da taquicardia, da insônia. Então, tem que ser muito bem dosado. Faz mal, desde que eu oriento uma média de 2 xícaras médias de café ao longo do dia, ou 3 pequenas, não, né? Tentar não passar disso. Se passar, opte por versões descafeinadas, por exemplo. Com relação a reduzir aí a barriga, você falou do hibisco, tem gente perguntando a quantidade e se pode tomar todos os dias. Se pode também misturar o hibisco com a canela, gengibre, cravo e limão. Pode. Inclusive o limão, ele é muito bom até de manhãzinha, água morna com limão em jejum. Ele ativa enzimas hepáticas, ele é desintoxicante. Mas e a quantidade do limão, Débora? O povo também não tomar limão demais. Pois é, meio limão você já consegue esse efeito com um copo de 250, 200 ml de água morna, né? Então isso ajuda muito. A questão do chá, quantidade, normalmente no máximo 1 litro. Né? Então a gente preconiza aí dar 4 a 5 copos de 250 ml mais ou menos. Pode limão todo dia, Débora? Pode. Não traz problema, não? Nenhum. O limão, inclusive, as pessoas muitas vezes me perguntam, acho que isso gera muita dúvida no consultório, quem tem azia, refluxo, gastrite, fala, eu não vou tomar limão porque o limão é ácido. Não, o limão ele é azedo. Né? O limão ele tem uma substância que a gente fala que é a beta-limoneno, ou seja, uma substância alcalinizante, que equilibra o pH do estômago, ele, até alivia, então não faz mal utilizar o limão todos os dias, não. Ele também não queima gordura, não. Não queima gordura, não. Tem dúvida disso, né? Eu lembrei. Então não queima gordura? Não queima gordura limão, isso é mito. Não é um mito bem forte, mito, né? Não queima gordura. Detalhe, você trouxe a pimenta, mas essa pimenta, qualquer tipo de pimenta auxilia na diminuição aí da barriga ou tem um tipo de pimenta específico? Tem um tipo específico, normalmente são as pimentas do tipo malagueta, né? Às vezes até a pimenta do reino também, elas têm um teor maior de capsaicina, que a gente fala que é outra substância termogênica. Então, quanto mais a pimenta arder, mais ela é rica nessa substância, né? Então, eu trouxe aqui para exemplificar, a gente pode utilizar aí normalmente um baguinho aí delas, né? Na salada, picadinho, ou mistura, faz um molhinho. É importante estar utilizando todos os dias. Quem quer esse efeito, né, de emagrecer. Agora, pessoas que têm, por exemplo, sofrem de gastrite, de úlcera, e a gente já não orienta, né, porque pode aumentar uma inflamação ali pelo fato dela arder muito. Mas é um alimento também considerado termogênico. Tapioca? Pois é, a tapioca. Fala da tapioca. Ela ajuda a diminuir a barriga? Pois é, o que acontece? A tapioca é um alimento que é usado muito em substituição ao pão pelo fato de não ter glúten. Glúten é uma proteína aí do trigo, né? Do centeio, da cevada e da aveia também. E ela, normalmente, a digestão dela é um pouco lenta. Então, tem pessoas que falam que às vezes dão gases, né? Sentem mais estufadas. Mas ela não emagrece. Inclusive, a tapioca é um alimento de alto índice glicêmico. Então, sobe níveis de açúcar na corrente sanguínea, libera insulina. Então, às vezes, até engorda. E ela é calórica. Então, o que a gente orienta? A questão também do recheio. Não adianta, às vezes, a pessoa fazer uma tapioca para substituir o pão, mas vai colocar esse queijo amarelo, aí põe carne gordurosa, aí põe doce de leite, aí põe esse creme de cacau, não adianta. Pode não, gente. Então, é sempre optar por versões mais magras da tapioca e, se possível, acrescentar, por exemplo, uma fibra a ela. Tipo uma chia, uma linhaça, na hora que estiver salpicando a tapioca, então você vai diminuir o índice glicêmico dela. Entendi. Débora, eu quero te... Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e, se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.